Vocês se acostumaram a vê-los em suas casas durante longas temporadas. A maioria também já esteve com eles num teatro ou num cinema. Dois dos maiores astros brasileiros e, sobretudo, excelentes atores. Já trabalharam juntos, mas raramente tiveram oportunidade de bater um papo. Antônio Fagundes e Tony Ramos finalmente botaram a conversa em dia. Par ou ímpar? Mudando de conversa. Par. Ímpar. 4, 6, par é meu. Ai! Eita! Eita! Não disse mais nada, meus amigos, senhoras e senhores, Fala aí. público telespectador. É isso? Que bom falar boa com tarde, você, boa noite. compadre. Boa tarde, boa noite. Dependendo da reprise. Tem bom os dia. horários, isso aí. Bom dia isso. também, tem meio-dia e meia. Bom estar aqui com você, compadre. Você que vai perguntar? Ixi! Comecemos por a lenda. A lenda? Texto. Ah, a lenda. Porque é famoso em Fagundes isso, e é famoso e é um fato. Já de alguns anos, Fagundes ele não decora formalmente o texto. Eu tenho uma pergunta muito pessoal minha Não, sobre decoro isso. formalmente, eu não decoro convencionalmente. É isso que eu quero dizer. É isso, ele corrigiu melhor ainda. O formal ele faz, porque ele sabe que ele tem colegas para bater o texto depois. Mas não é convencional isso nele. Explica isso, você não leva para casa o texto. Graças a Deus, não levo. É uma Eles me dizem só que hora que eu tenho que chegar. Eu não sei nem o cenário. Isso não é brincadeira, não. Isso não é brincadeira. Mas você sabe a história. Não, já fizeram um teste comigo. Outro dia eu descobri o Wolf e a Irene Ravache, naquela novela Champagne. Sei. Eles um dia, quando tinham uma gravação enorme... Fizemos juntos. 40 cenas, pois é, mas 40 cenas. E aí, no fim da gravação, o Wolf falou assim, ô Fagundes, chegou um adendo aí, o Cassiano mandou um adendo aí, um telefonema, peraí, não vai embora não. E era mentira. Eles escreveram uma página de um texto lá louco. E claro que a Irene tinha que estar por trás A Irene disso. por trás, e eu tinha que pegar o telefone e falar sozinho, no telefone, aquela página de texto. E aí me mandaram, ficou a equipe toda, todo mundo sabia, né, que iam fazer aquilo comigo. Olha, não vou nem te dar marca, porque é você no telefone, senta aí, vai lá. Falei, peraí, deixa eu ler, né, eu peguei, li, tá, pode ir, pá, fiz a página inteira. Acabou, ficou um silêncio, assim, no estúdio. Que era mentira. Mas tinha que ter usado, pelo menos, não. em honra. Aí tá bom. Eu soube outro dia, o Wolf que me contou. Então, mas esse processo todo teu, nunca, e é um depoimento meu, nunca atrapalhou nada no trabalho, mas é muito pessoal. Completamente pessoal. Totalmente pessoal. Completamente. Você Aliás, lembra as do pessoas texto? até me perguntam, qual é o processo, né? Porque eu não tenho como passar isso. E nem pode passar isso como técnica. Não, é pessoal mesmo. Pessoal. Agora, você consegue lembrar do texto daí, digamos, Eu 2 lembro horas? assim, não, lembro. Mas no Eu dia lembro. seguinte, às não? vezes não, às vezes uma semana depois eu ainda estou com ele. Dependendo do texto, Mas da também cena, eu procuro apagar, porque a gente tem que apagar essas coisas da cabeça. Eu não sei, a idade está chegando, eu estou começando a fazer conta. Não sei se você está fazendo também. Se você está, é porque a idade está chegando. Eu comecei a fazer umas contas loucas assim. Por exemplo, uma novela de 200 capítulos são 8.000 páginas. E para o autor, 8 mil. Não, para o autor, o são Aguinaldo grandes heróis. O Aguinaldo outro dia falou que ele escreveu mais de 90.000 páginas na vida dele. Só de novela. Então, um autor, muito mais, né? Porque ele fez mais de 10 novelas. Enfim. Mas um ator protagonista tem um terço disso aí, dessas 8.000 páginas. Tem. Vamos contar aí, eu já estou fazendo essas contas. Vamos contar que ele fale só metade dessas páginas. São 1.200 páginas por novela. É verdade, Se você eu não fiz essa conta, mas é isso aí. Assim como você está fazendo. Mas é uma progressão alucinada. Você tem que apagar essa porcaria da cabeça uma hora, porque não é que é porcaria, desculpa, não é porcaria. A novela não é uma porcaria, mas é muita coisa que você não vai usar depois. O volume de informações. E coisas que você mas não pelo usa. contrário, você faz novela e com prazer. Muito prazer. Exatamente. Mas é por causa disso. A gente tem uma carreira muito parecida, né? Porque a gente tem mais ou menos a mesma idade. Eu devo ser uns 8 anos mais velho que você. Sacanagem. Eu não sei quantos anos você tem, então. Pode falar? Eu sempre falei. Quanto você tem? Eu faço 60 em agosto. Então, nós temos a mesma idade hoje. Eu fiz 59 agora em abril. Então, alguns meses do ano, você é mais velho que eu. A gente tem mais ou menos a mesma carreira.
Mas Caminhamos você- lá de trás. TV Tupi e tal. Isso. Mas você optou na sua carreira, quer dizer, Muito você por televisão. reforçou. É. Não digo que você optou, porque você é um grande ator de teatro e cinema também, mas o grande reforço da sua carreira foi televisão. E eu me lembro de ter visto coisas suas em teatro extraordinárias. Quer dizer, foi uma opção mesmo, foi uma coisa... Mas teve um espetáculo que eu vi teu no Palladium. Foi. Abelardo Figueiredo dirigiu e Lá, criou. que eu me lembro que eu fui ver e eu vi você com muito prazer, mas me surpreendeu a tua escolha. Eu sempre falei, um dia ainda vou perguntar para o Tony, tá aí, estou perguntando Ele nunca agora. perguntou mesmo, que nunca vai perguntar. perguntei, Mas, sei lá. O porquê daquela opção, daquele personagem naquela hora. Eu só vou contar ligeiramente o que é. Era uma mulher, era um travesti. Era, Que o Tony- era o que era momento da Geni. Geni da ópera. É. Então era Entre outros. o Tony, imagine você, o Tony fazendo um travesti e muito bem. Você fazia Dançando no muito. salto 15, né? Você fazia com aquela maquiagem, eu falei, que lindo, foi lindo. Eu me lembro que eu fiquei naquela coisa de pista, assim, e eu vi você de perto, era muito bonito o teu trabalho. Mas essa é a pergunta, aquela tua opção foi o quê? Foi um Não foi nem opção, foi um estímulo. chamar... Eu não gosto da palavra desafio. Eu não sei como é que você... Não é conhece. desafio, mas eu é- gosto de estímulo. Eu fazia, na época, a novela do Carlos Lombard chamada Bebê a Bordo, que era uma bela comédia, um belo texto, belas situações, e eu fazia um neurótico marqueteiro político. E ele, nenhuma ética ele tinha, e não tinha muito menos, ele não tinha papas na língua, ele falava no texto do Lombardi, ele falava que vinha a boca. O Abelardo Figueiredo assistindo aquilo, e ele já tinha ideia de Meu Refrão, Oleu Lá, que é o nome do espetáculo. Roteiro do Flávio de Souza, do dramaturgo Flávio de Souza. Maravilhoso. Aí ele falou, rapaz, dizendo isso para mim, estudos são historinhas que vieram depois. Eu fiquei olhando você naquele capítulo de novela e falei, esse moço que todo mundo vê muito assim, assado, frito e cozido, de repente eu acho que ele faria as diversas nuances do espetáculo. Ator, você faria qualquer coisa, mas a Mas opção... a opção foi simplesmente esse diálogo com ele. Ele falou assim, você toparia fazer Ele te vendeu um... 12 personagens da obra do Chico Buarque, que extraídas das músicas, as personagens iam surgindo no palco, com bailarinos, Era ótimo. orquestra, pois é. E um tratamento visual lindo do Elifas Andreato. tudo. Ele, fazer me lembro. Então, o Abelardo, muito criativo, muito vivo, disse, você topa esse desafio? Ele disse, olha, isso não é desafio para mim, isso é um estímulo. Claro, li o texto, comecei, não foi nenhuma opção. E fez Foi sucesso? assim. Ficamos um ano em cartaz ali, né? E de terça a domingo, época de terça a Eu domingo. vi logo no começo. Aí depois, dançando, aquela coisa bonita, com grandes companheiras, etc, etc. Mas aí, eu vou lá para trás. O teatro está em mim, Fafá, está lá no nosso querido e saudoso Plínio Marcos. Eu fazendo teatro com ele, e Valdeirês. Quando as de Marcos, máquinas param. Quando as máquinas param. Maravilhoso. Lá no Brás, em São Paulo. Sim. Quer dizer, Sindicatos. isso, e fazendo teatro em sindicatos, fazendo teatro em praças públicas, fazendo teatro assim. Quer dizer, na realidade, nós temos trajetórias semelhantes, e eu me lembro quando você criou o teu primeiro projeto de teatro em companhia estável, aquilo era emocionante, velho, deixa eu te falar, aquilo era emocionante. A companhia foi um trabalho bem bonito mesmo. Foi um Então, trabalho- essa companhia estável que você criou, eu não tive nunca essa ideia, e não tenho nem perfil para isso. Mas você sempre- fez muito teatro. Fiz então. muito teatro, de alguma forma. Agora, muitas peças, fizemos uma que ficou 2 anos em cartaz. Fizemos duas juntas, não foi? Duas. Uma você era o Dom Pedro, era maravilhoso, eu fazia Dom Pedro I. Dom Pedro I. Era uma peça Passado linda, me um condena. grito de liberdade, era uma peça linda. Depois nós fizemos, ainda na década de Nós 70, fizemos com o Osmar o Pequenos Little Assassinatos. Murders, Pequenos Assassinatos, do Jules Pfeiffer. maravilhoso. Lindo. Aliás, Fizemos que elenco maravilhoso. do Oficina, depois fomos para a Aliança Francesa. Quer dizer, sempre fiz muito. A minha última peça com o Dan Stubar, quase 3 anos em Você cartaz. fez o quê? Umas 20 peças de Por teatro? aí, Mais ou menos. 22. Quer dizer, eu nunca deixei de fazer. Mas, e também não priorizei a televisão. Na verdade, eu gosto de fazer muito televisão. Televisão. E tenho maior alegria. Eu acho a identidade da telenovela com o povo brasileiro uma identidade absoluta. Eu tenho o maior prazer eu também. sei disso, né? eu sei. Mas Só que talvez eu você tenha- sempre teve um caminho com o teatro lindo. Lindo, e isso é... Na verdade, claro. essa coisa de priorizar, de repente
Eu fiz Talvez. mais... E às vezes essa coisa acontece inconscientemente também. Você contou quantas novelas você fez? Agora já estamos... Para cima de 40. As perguntas É a tua já segunda foi. pergunta, mas está valendo. É para cima de 40. Para cima de 40 novelas? Né? É. E mais minissérie. E não se esqueça da saudosa época dos teleteatros. Você falou 40 novelas, eu devo ter feito umas 20 e poucos. E você deve ter feito umas 20 e poucas peças de teatro, eu fiz 40 e poucas peças Você fez de teatro. 50 peças de teatro, não Eu fez? fiz... Bom, enfim. Eu conto assim mais ou menos por cima. Sem falar suas 5 dezenas, 6 dezenas de filmes. Eu fiz 50 filmes. Então. Eu sei. Muita Sei porcaria. muito da tua carreira. Sei muito da tua carreira. Eu sei da tua também. A gente se Não. segue. Outra pergunta. Outra que estou esquecendo aqui. Eu fiz duas já. Pois é, rapaz. O que é patrocínio em teatro? E o porquê do patrocínio? Se você for analisar a história da arte universal, você vai ver que o patrocínio esteve presente sempre. Começar do teatro grego, que era patrocinado pelo governo. Né? Então, depois a gente passou pelo teatro medieval, patrocinado pela igreja. Aliás, a religião patrocinou grande parte das artes no mundo inteiro. Depois a gente tem aí os príncipes patrocinando, os monarcas, os reis, o Shakespeare. A gente não conheceria, sem dúvida, se ele não fosse patrocinado pela Elizabeth, pelo Jaime. Então, o patrocínio é uma figura que não teve, digamos, essa importância que a gente acha que tem hoje, porque essa marca não era tão vendida assim. Teve um momento da história da arte em que as coisas se separaram. Isso aconteceu, eu acho que começou nos Estados Unidos, onde a cultura foi para um lado e o entretenimento para o outro. Nesse momento, o patrocínio quase que foi abolido no entretenimento. A cultura, que é a elite que hoje reclama dos patrocínios, que fala que patrocínio não precisa existir e tal, a cultura continuou sendo patrocinada, porque sem esse patrocínio ela não existe. O entretenimento falou assim, eu não preciso disso, eu tenho público. Então, eu tendo esse público, o que acontece comigo? Eu abro mão do patrocínio e eu cobro o meu ingresso. O ingresso vai custar caro, vai custar caro. Vai ser para uma elite? Vai ser para uma elite. Como a cultura é para uma elite. Claro. Não interessa. Só que agora é uma relação direta. Esse período durou aí quase 100 anos. A gente teve um período de quase independência com relação direta com o público. Inclusive, os grandes teatros e músicas e filmes contestatórios sobreviviam disso. Os filmes, as peças revolucionárias também, eles faziam para um público. Era um público específico? Era, mas sustentava a sua arte. Esse período nós começamos a perder quando surgiu o patrocínio aqui, certo, as leis de incentivo culturais no Brasil particularmente. O resto do mundo eu confesso que eu não acompanhei, mas é fácil você entender que aqui a coisa virou quase uma aberração. E aí eu tenho 45 anos de trabalho em teatro. Nos últimos 6 anos, eu fui quase que obrigado a levantar patrocínio. Até então, eu vivia da bilheteria. Eu sei disso. Eu fiz a Companhia Estável de Repertório todo da bilheteria. Perdão, parênteses necessário. A Companhia Estável de Repertório de Fagundes, um dos momentos mais bonitos e importantes de um ator neste país. Era uma companhia que você tinha uma mala direta com o público. Eu tinha um cadastro na época de 150 mil. E você fazia questionário para o público. Está gostando de quê? O que você gostaria de ver? O que te desagrada? Eu fazia debate com a plateia toda semana. Eu abria já era uma contrapartida, que hoje tanto falam com pompa. Já era uma contrapartida social. Eu fazia ensaio aberto desde o primeiro dia. Eu me lembro que a gente cobrava um ensaio, né? Então, o ingresso custava R$50, eu cobrava R$5 por ensaio que a pessoa assistisse. Eu dizia, olha, guarda o canhotinho, porque quantos canhotinhos você tiver, você terá de abatimento no ingresso, porque eu não quero o seu dinheiro, eu quero a sua alma, eu dizia. Não é porque eu queria a mesma alma, eu queria que o cara entrasse naquele universo, que ele soubesse quanto custa produzir uma peça, quanto custa fazer, por que o ingresso é tão caro, por que a gente faz questão de não ter meia, né? Nós temos meia entrada, é um monte de vereadores e deputados aí vivendo às custas do nosso trabalho, porque ele põe a meia, para ele é fácil, é um artigozinho que ele põe lá e que é votado lá entre eles num conchavo, mas quem paga isso daí somos nós. Porque nós não fazemos meio espetáculo, nós não pagamos meia produção, nós pagamos a produção inteira. E na hora de vender o ingresso, ainda somos obrigados Ninguém paga meio vender ISS. Mas, para mim, a grande deformação é o patrocínio. Porque o patrocínio veio para suprir, digamos, algumas lacunas de produção, mas começou a haver uma certa inversão nisso daí.
as pessoas começaram a se basear mais no patrocínio. Então, aquela coisa linda, bonita e independente que a gente tinha de se relacionar diretamente com a plateia, passou a deixar de existir. A gente talvez não seja nem preciso a gente se preocupar com a plateia, porque a gente tem um patrocínio, mas ao mesmo tempo, se era elitista, ficou mais ainda. Porque agora nós estamos fazendo teatro com a morte anunciada, né? A gente estreia dia 1º de maio até 1º de junho e acabou. Eu vou te fazer essa pergunta porque eu fiz isso muito tempo e mudei de ideia. E você fez de uma forma diferente. Empregar a nossa imagem, emprestar a nossa imagem para a política. Eu nunca fiz. Mas de uma forma, você fazia o seu teatro lá em sindicato e tal, era uma, digamos, uma participação política, né? Mas eu fiz isso durante muitos anos. E fazia achando que era uma contribuição minha. Eu mudei de ideia de um tempo para cá, vou te dizer já por quê, mas eu queria saber de você. Você nunca fez por quê? Eu sempre gostei de ter um distanciamento absolutamente à vontade e crítico com relação à política. Sempre. Agora, quando se trata de política, eu sempre tive um... É muito pessoal, de novo, o assunto pessoal. Eu achava que era uma indução, usando minha imagem pública, sem querer ou não, mas com a minha cabeça. Nunca critiquei quem fizesse, quem ia para palanque, porque é o direito do cidadão, pode se manifestar. O único lugar que eu fui foi para as diretas já. Então, eu fui aos palanques na direta já, fui ao Rio de Janeiro, São Paulo, fui a Belo Horizonte, para lá do seu Tancredo, tudo. Fui e bradar pelas diretas já àquela altura. Aquilo era pluripartidário, eu achava que aquilo, o cidadão tinha que ter consciência da importância daquele momento, então eu fui. Agora, individualmente, tal, eleições, ou nunca me filiei a partido nenhum. Isso não quer dizer não gostar de política, não, nós somos todos seres políticos, pô. Sim, nós temos que estar atentos a isso. Quando me perguntam publicamente, vai votar em quem? Fala, companheiro, que pergunta? Sai dessa. Isso aí eu não vou falar nunca, por porque... Por isso é secreto. Por isso que é secreto e porque eu não gosto de induzir. Mas aí, por exemplo, pegando carona no teu pensamento, eu achava ao contrário. Eu achava que eu, como cidadão, se eu conversasse com as pessoas sobre as minhas posturas políticas e conseguisse sensibilizar alguma pessoa das minhas posturas políticas, que eu estaria agindo politicamente e em prol, digamos, da maioria. Se eu tenho uma imagem onde eu posso fazer isso, onde eu posso usar isso como cidadão, era como cidadão, eu via como cidadão, não como artista. Mas é curioso, porque você nunca fez, foi coerente e eu fiz e parei. Algumas foi pessoas... coerente também. Por alguma razão você falou... Eu parei porque eu descobri que eu era capaz de colocar o cara lá, mas não era capaz de tirar. E eu queria tirar aquele desgraçado que não fez o que ele prometeu. Eu queria dizer para ele, sai já daí, eu não te elegi para isso. É complicado, é difícil. Sem dúvida, porque é claro, na hora que eu sou chamado para fazer a campanha do cidadão, eu sou maravilhoso, eu tenho aquele espaço, ele me quanto tempo você quiser, tal, mas depois quando eu vou lá contra, ele não me chama, claro que não. Morar fora, você moraria, já pensou nisso? Você sabe, eu tenho uma fantasia toda vez que eu viajo, eu acho que todo mundo que viaja tem essa fantasia. Depois de 2 dias que eu estou lá, eu começo a olhar uns apartamentos para alugar, assim, isso aqui tem vista para a praça, Fico imaginando como é que é descer, comprar o jornal ali. Gosto de ler o jornal do lugar onde eu estou. Se por um acaso eu entender a língua, eu faço isso. Claro, vou comprar na Rússia, eu não vou entender nada. Mas fui agora a Buenos Aires, comprei o La Nación, fiquei lendo diariamente o La Nación. Gosto de me inteirar da vida da cidade e tenho um sonho, que é sempre, quando eu viajo, de como seria eu nesta cidade. Qual seria a minha relação com essa cidade. Naturalmente, eu não posso pensar na minha profissão lá, porque a gente tem a barreira da língua tal. O português é um código secreto. Para o teu raciocínio, mas de qualquer forma, para o teu raciocínio, só para alimentar isso. Você não acha que isso é uma visão típica de nós, atores? Será? Muito.
Eu fico me Porque muitos perguntando, falam, poxa, eu queria a violência ou qualquer tipo de assunto que se refira ao país, falam, eu daria tudo para ir embora daqui. Às vezes é uma manifestação meramente emocional daquele momento. dá uma lidinha no jornal de outro país. É, que você só vai ler, ver, lógico. é. Aliás, a resposta, Passa na hora. com outras palavras que eu dou para muita gente. Vai ver isso, vai ver aquilo. E Vai tal. ver lá, é. Mas, de qualquer forma, eu acho que o ator tem uma visão muito de tentar entender para personagem. O que está por detrás. Pensa um dia com calma sobre isso. Não agora. Mas eu acho que, por exemplo, Tem um pouco disso. Mas é uma fantasia gostosa das pessoas, eu é, acho, né? Então, essa coisa de morar. Mas, veja só, como eu não tenho esse preconceito com o Brasil, porque isso é um preconceito do Brasil. Claro que é. O Brasil tem uma autoestima muito baixa, né? Vamos Tudo aqui é vamos lá. ruim. Vamos tudo aqui, subir. ou então é o maior do mundo, né? Que também é um outro problema, né? Ou é o maior do mundo ou é muito baixo. Então, eu acho que se você se informa um pouquinho sobre os outros países. Então, eu tenho vontade de morar em Buenos Aires, acho linda essa cidade. Mas aí eu começo a ler o jornal, eu começo a ver que os problemas serão os mesmos. Então, ótimo. O que eu tenho no meu país que eu não tenho aqui? O Brasil ganha de 1000. Pelo menos por todos os lugares por onde eu viajei, já viajei bastante, a gente vive trocando figurinhas de viagem. Eu tenho certeza que você também pensa assim. Exatamente. Então, Exatamente eu tenho vontade de viajar, eu tenho vontade de conhecer, eu tenho vontade de ficar, às vezes, um mês num lugar, 2 meses num lugar, conhecendo intimamente aquele lugar, mas morar fora, eu tenho a impressão que eu não curtiria tanto quanto eu curto morar aqui no Brasil. Ping-pong é teu. Agora eu tenho que ver a minha Pega cola um negócio aqui. lá. Será que já acabou, meu Deus? A gente fez tanta... teatro. Sim, teatro. Eu me lembro, eu te convidei, estou convidando o Tony. Isso é público agora, hein? É público. Eu estou convidando o Tony, eu não vou falar o nome da peça, senão todo mundo vai querer fazer. Mas eu estou convidando o Tony faz uns 2 anos, isso fora os 40 anos que eu venho falando para ele que a gente precisa fazer uma coisa junto, para fazer uma peça comigo, e ele não quer. Não é verdade. Ele não quer. Já tem 1 ano e 8 meses isso, para ser mais honesto. É o seguinte, mas ao mesmo tempo eu lembrei outro dia de uma história que atribuem a Fernanda Montenegro, que eu acho que deve ser, que é o Paulo Tran, que convidou a Fernanda um dia para fazer uma peça juntos. Falou, Fernanda, vamos fazer uma peça juntos. E disse que a Fernanda falou para o Paulo assim, Paulo, você lota, eu loto, por que nós vamos dividir a bilheteria? Mas não é verdade, não é nada disso. Ele tem sim, ele tem um convite. Agora, às vezes as agendas de televisão, elas batem de frente com as nossas agendas de teatro, etc. Pois é, mas de repente a gente vai se esbarrar, quanto menos a gente esperar. Olha, né? Mas o bacana nisso é poder a gente constatar. É engraçado esse programa, né? O Daniel Danado bolou bem isso aqui. Porque a gente vai conversando e é bom, rapaz, ficar olhando para você. Vou falar aqui de público, caiu o papel, mas também não tem mais nem Caiu, você tem mais pergunta para fazer? Eu não, você acha que aí teria eu mais acabei, um. eu acabei. A coisa mais importante para mim é estar aqui batendo esse papo contigo e mostrar que a gente acredita basicamente no trabalho e no espectador. Mas sem dúvida. A minha vida ponto inteira final. foi baseada nessa relação. Ponto final. E a alegria que eu tenho de ser teu amigo, compadre. A alegria que eu olho para você, tô falando sério, eu precisaria ficar quieto, se vocês não quiserem usar na edição. Ele há 2 anos para fazer uma peça Não comigo, quiser não é usar na à toa. edição, não usa. Acabou uma determinada cena na novela Duas Caras, eu liguei incontinenti para ele. Ele sabe disso. Eu já te liguei muitas vezes também. Eu não estou cobrando, cara, fica quieto aí. Mas eu liguei incontinenti porque eu vi a grandeza do não policiamento com o seu trabalho, da entrega absoluta. Acho bonito. E as pessoas falam do trabalho da televisão como se o trabalho da televisão fosse menor, né? É ruim, hein? Vai fazer. Não, eu sempre fazer. falei. Outro dia me falaram assim, o que você acha daqueles que têm preconceito com a televisão? E eu sempre disse, eles não foram convidados ainda. Porque a partir do momento que eles são convidados, eles vão mudar de opinião em diversas áreas. É evidente que tem Uma delas é na dificuldade de fazer. É evidente que há coisas muito boas em televisão, coisas mais ou coisa menos muito ruim. razoáveis, coisas horrorosas, claro que sim. Mas isso em qualquer coisa. Mas em aí cinema, eu ia chegar em pintura, no em cinema, escultura. no teatro, na pintura, Qualquer entendeu? coisa. Sabe o que foi bacana para mim? Foi bacana para mim que a gente nunca se deu um tempo como esse para sentar e conversar. Nós precisamos fazer uns vinhozinhos lá em casa, vou te convidar. Onde tem vinho, Olha, compadre, foi sai bom correndo. esse Agora o negócio assunto é aqui, entre nós né? dois aqui. Eu vou fazer uns Porque, vinhozinhos. Você e um bom Lidiane, tinto, uns nada. queijinhos, porque aí nós vamos conversar mais, a gente não faz Ele isso. segura um pouco, ela segura, para se manter. Não.
Muito obrigado ao programa, porque proporcionou um encontro. Tu é o grande chapa, né? Saúde e paz, Deus te dê muita luz. Muita merda aí no teu filme. Pois é, estamos, aliás, no set de filmagem. Fazendo. Eles vieram, a equipe veio gravar no set. Se eu fosse você dois, está chegando